Boa noite, meu nome é Amanda. Junto com o Álvaro, o nosso trabalho vai ser sobre os desafios do turismo pedagógico no Parque Nacional do Vale do Catimbau, Pernambuco. O local onde foi realizado o estudo foi no Parque Nacional do Catimbau, também conhecido como Vale do Catimbau. Ele é um parque nacional brasileiro do estado de Pernambuco. Ele foi criado pelo decreto de 13 de dezembro de 2002. Esse parque ele abrange os municípios de Ibimirim, Tupanatinga e Buíque, no estado de Pernambuco, localizados a cerca de 290 quilômetros da capital de Recife, em Pernambuco, em uma área de aproximadamente 62.300 hectares na microrregião do Sertão do Mochotó. O objetivo de criação do parque foi para preservar os ecossistemas naturais existentes, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e turismo ecológico. A gente então selecionou alguns conceitos de o que é esse turismo pedagógico. Para Milan, 2017, o chamado turismo pedagógico, ele se apresenta-se como uma das recentes modalidades do mercado turístico relacionada às viagens de estudo. Entretanto, ele exibe em seu aspecto conceitual uma série de confusões de ordem semântica e metodológica. Já Rocha e Oliveira conceituam o turismo pedagógico como sendo atividades extraclasse ou aulas de campo, que envolvem a convivência com o meio natural em uma abordagem interdisciplinar. Para Bene, ele afirma que o turismo pedagógico ou educacional apresenta-se como uma ferramenta oportuna para proporcionar ao sujeito o conhecimento, a vivência, a sensibilização, a convivência, o respeito, o aprendizado e o lazer. De acordo com a Sará, esta prática tem como objetivo proporcionar ao aluno ou ao turista o contato com a natureza, promovendo a partir disso o desenvolvimento de valores construtivos frente às fragilidades socioculturais e ambientais. O turismo pedagógico configura-se como possibilidade, então, de os alunos eles vivenciarem esse mundo natural em uma abordagem interdisciplinar, onde em um roteiro pode ser trabalhado a partir do diálogo entre diferentes campos de conhecimento, proporcionando aos participantes uma maior amplitude do objeto de estudo, vivenciando e praticando os aspectos teóricos vistos em sala de aula. Quando bem estruturado, o turismo pedagógico pode ser uma valiosa ferramenta para a educação ambiental, tendo em vista que os alunos entram em contato com o ambiente natural, com a comunidade local, possibilitando uma maior integração com os atrativos visitados, assumindo um papel no processo de construção da consciência ambiental. O turismo pedagógico, ele se configura como uma possibilidade dos alunos vivenciarem o mundo natural em uma abordagem interdisciplinar. A gente colocou, então, duas fotos de visita técnicas que a gente fez com o curso. A primeira foi a visita técnica na Serra do Cipó, com o Juquinha. A gente está tirando uma foto com o Juquinha. E na segunda foto tem a visita técnica ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em Januária, Minas Gerais. Bom, o objetivo principal desse estudo foi de identificar os desafios enfrentados pelos professores e guias de turismo para o desenvolvimento do turismo pedagógico no Parque Nacional do Vale do Catimbau, em Pernambuco, pois o turismo pedagógico em áreas naturais é uma das atividades mais importantes dentro do segmento do turismo, não só por propiciar o conhecimento de novos lugares, mas, sobretudo, por ser uma ferramenta valiosa para as atividades de educação e sensibilização ambiental. A pesquisa, então, ela foi desenvolvida a partir da análise dos depoimentos dos professores e guias de turismo que desenvolveram trabalhos com esses grupos escolares na região, antes da pandemia do Covid-19. A maioria, então, dessas instituições de ensino encontrava-se até o primeiro semestre de 2021 em trabalho remoto, sem atividades de campo. Então, primeiro, de início, foi feito então um levantamento bibliográfico sobre a temática do turismo pedagógico. Depois foi feito um levantamento sobre os dados da região do Vale do Catimbau, em Pernambuco. E, por fim, foram realizadas entrevistas com professores e guias de turismo atuantes nessa região. Realizavam ainda atividades de campo com grupos de alunos de diferentes escolas antes da pandemia e se disponibilizaram a participar da pesquisa. É importante frisar que as atividades aconteceram remotamente por meio do aplicativo de WhatsApp devido ao Covid-19.
resultados e discussões. As atividades de turismo pedagógico desenvolvidas no parque são realizadas durante o dia, em trilhas realizadas a pé, comparadas em pontos onde se pode observar a caatinga, as formas de relevo, os tipos de rochas, a fauna, aspectos climáticos, alterações na paisagem, entre outras características. O acesso ao parque, então, ele pode ser realizado apenas na companhia dos guias credenciados na associação, pois eles são eles que sabem quais são os melhores caminhos a seguir, diante de aproximadamente 30 trilhas que o parque possui. Além disso, eles também orientam sobre os pontos a serem visitados e informam qual o tempo de cada uma das trilhas. Os guias foram unânimes ao afirmar a importância de se ter uma presença do guia credenciado nas atividades dentro do parque. Eles ressaltam que não há mapas das trilhas que possam ser fornecidas aos visitantes, daí se dá a importância dessa presença dos guias durante a atividade turística. Os professores entrevistados apontam como um dos desafios ao desenvolvimento do turismo pedagógico na área o número pequeno de guias para dar vazão a grupos maiores de visitantes. Como o parque recebe visitas tanto de grupos escolares como de turistas não escolares, por vezes há falta de guias para atividades com tempo maior de duração. Um dos professores alerta que, em algumas épocas do ano, os guias só podem fazer o guiamento na parte da manhã ou tarde, não tendo disponibilidade para guiamentos mais longos. As visitas só ocorrem com agendamento realizados com antecedência, junto à Associação dos Guias. Outro desafio refere-se à pouca sinalização e de informações sobre o parque. No deslocamento de um atrativo para outro, existem poucas placas de sinalização. Além do mais, há carência de placas educativas com informações gerais sobre o atrativo turístico e com orientações para visitação. O ideal seria a presença de placas com dados sobre a idade e identificação das rochas, os processos de formação dos relevos e outros dados referentes a cada ponto visitado. A duração e horário das trilhas são definidas de acordo com os aspectos climáticos e diferentes graus de escolaridade dos alunos. O parque, então, ele conta com uma carência de infraestrutura básica. Além disso, foi apontado também a baixa qualidade de estrutura e serviço nas pousadas próximas ao parque, uma vez que existem apenas 5 pousadas na cidade, o que rapidamente se esgota na sua capacidade. Sendo assim, grupos maiores necessitam se hospedar em cidades mais distantes. Além da hospedagem, há problemas também com as refeições. A maioria das visitações das escolas são realizadas durante os dias de semana e, assim, encontram muitos restaurantes fechados ou com uma capacidade reduzida de atendimento. No que se refere a atendimento médico hospitalar, a Vila do Catimbau conta com uma unidade básica de saúde para atendimentos básicos. Segundo um dos guias entrevistados, eles foram capacitados para os primeiros atendimentos em primeiros socorros, mas no geral não costumam conduzir os grupos levando um kit apropriado para atendimentos de emergência. Outro ponto destacado pelos professores foi a dificuldade de locomoção dentro do parque, com as estradas para as trilhas, na maioria das vezes, inacessíveis, apenas uma parte da via principal que leva os principais atrativos sendo pavimentada. Como resultado final, apesar de existirem dificuldades para a realização do turismo pedagógico no Parque Nacional Vale do Catimbau, os professores foram unânimes em apontá-lo como o local perfeito para a realização do turismo pedagógico, levando em consideração suas características físicas, biológicas e culturais. Conclusão: os dados da pesquisa revelaram que tanto os professores quanto os guias acreditam no potencial do turismo pedagógico no Vale do Catimbau, apesar das dificuldades apontadas. Há grande diversidade de elementos e paisagens naturais, associadas com a riqueza histórica e cultural, fazendo da região um lugar de muita riqueza para os alunos. Segundo Rocha e Oliveira, essa atividade então vem se mostrando como um importante instrumento motivador para a descoberta de um novo olhar mais consciente do mundo, atuando como um grande facilitador de aprendizagem, pois possibilita aos alunos uma aprendizagem mais significativa, a partir da oportunidade de vivenciar de forma prática temas que geralmente são abordados apenas dentro de sala de aula.
Um futuro mais promissor para o turismo pedagógico na região do Vale do Catimbau passa por um planejamento mais efetivo, que desperte o interesse coletivo para o desenvolvimento de ações conjuntas entre governo, sociedade civil e setor privado, para o melhor aproveitamento de toda a sua potencialidade. Agora, segue as referências.